Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o MGCR, fundo de papel da Mogno. Vamos ver como é que ele tá e para onde é que ele vai aí nesse próximo ano, né? Uns dados gerais, a taxa de administração e gestão somadas de 0,9 tá ok, né? Tá barata. O do pequenininho, 127 milhões de patrimônio. Vamos ver se ele consegue em algum momento crescer aí, né? O patrimonial dele está na casa de R$ 89, são 4.037 cotistas, pagou 88 centavinhos. Ele começa falando um pouco da Mogno e tal. Esse aqui é um fundo high grade, né? A gente tá ligado nele, tem uma pegada um pouco mais defensiva. Na parte de panorama do mercado, ele comenta um pouco sobre o cenário macro, o cenário Brasil. O cenário Brasil é o que a gente vê em todos os relatórios, né? PEC transição, regra fiscal, incerteza fiscal, etc, 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 que a gente já está sabendo, né? Ah, vamos seguindo, né? Aí ele faz algum comentário e tudo mais sobre FOFs, a gente passa batido nisso aí. Ele coloca o seguinte, né? Falando um pouco de 2022, ano desafiador, né? Guerra, pandemia, eleição, tudo num ano só, bastante coisa. E ele colocou o seguinte, né? Olha o seguinte, o que ele escreveu. No início do ano, os fundos mais indexados à inflação tiveram protagonismo na distribuição de dividendos. A gente viu, né? Muito fundo pagando, tipo Knip pagando nos 70 e tal. Porém, verificamos uma derrocada nas distribuições à medida que a inflação cedia. Portanto, o MGCR acaba se destacando da indústria ao adotar uma postura de normalização dos dividendos, não elevando os dividendos no primeiro semestre e mantendo um nível estável durante a deflação. Assim, sim e não, né? Eu concordo em partes nessa questão, porque a gente vê aqui, ó, no histórico de dividendos do fundo no segundo semestre, quanto que foi distribuído, ele começou indo bem e foi também caindo, né? Ele todo dia teve a mesma derrocada. Não foi tão forte como os outros fundos, mas também caiu, né? Então, a gente vê vários fundos que caíram de forma diferente, tá? Alguns mais, outros menos. E a gente vê o MGCR, e eu já expliquei bastante, né, que o que segurou o rojão foi esse destrave da inflação que foi feito aqui em junho. E com isso, né, o fundo hoje, eu imagino, né, que não tem nada acruado, enfim, eles tiraram a informação, a gente não sabe quanto que tem, se tem alguma coisa. De toda forma, o fundo foi utilizando reservas para manter o patamar. No início do semestre, a ideia era manter um patamar de 1,35, né, bem otimista, e aí acabou que não deu, reduzindo, até o ponto que não conseguiu mais cumprir o guidance lá atrás, né, conforme a gente já comentou nos outros vídeos. Então, assim, eu concordo em partes, né? Eu concordo em partes, já comentei com vocês, né, que esse movimento desse destrave da inflação e esse guidance muito elevado, eu acho que acabou um pouco jogando contra o fundo, porque a gente vê aqui, ó, ele teve pagamento de 1,25, gerou 1,23, pagou 1,25, cara, tá ótimo, né? A gente consegue ver bem tranquilo. Agora, o problema foi aqui, ó, porque se ele não tivesse destravado, a gente não sabe quanto que ia vir, mas ele não ia ficar nesse resultado, o resultado que, ou então se ele tivesse destravado e continuasse mantendo 1,25, quem sabe, ou até reduzido, vamos botar 1,15 aqui, pô, pagaria, e seria um dos melhores pagadores. Então, se ele tivesse, por exemplo, feito um movimento um pouco mais conservador aqui no início, ele teria aí, se eu tivesse jogado para 1,25, ele teria pelo menos mais 20 centavos, então ele iria ter conseguido manter o guidance aqui, e aqui já estaria na banda inferior, se eu não me engano. Então tem esse ponto. Agora, se ele mantém 1,15, joga de forma bem mais conservadora, né, tendo uma gordura de 20 centavos aqui e 20 centavos aqui, ele cumpria praticamente até o final do ano. Então, assim, decisões e tal, quase que eu vejo assim, que foi um movimento muito em função de, pelo menos na minha opinião, de ter uma tentativa de uma possível emissão e tal, porque, querendo ou não, se ele tivesse mantido 1,35, ia ser o melhor pagador durante a deflação, todo mundo ia correr para ele, o pessoal só peça em dividendo, e aí o fundo ia conseguir emitir, ia conseguir crescer, ia conseguir comprar novos papéis e tal, enfim, se encher de CDI e resolver o problema. Mas aí não aconteceu, a cota chegou assim, se não me engano, chegou a passar ligeiramente do VP. Acho que, se não me engano, conseguiu passar um pouquinho. Logo depois ela afundou novamente, assim como todos os fundos de papel. Enfim, então foi um movimento aí que a gente viu, né? O patrimonial do fundo teve uma queda forte, né, de 7% durante o ano de 22. Teve também motivos, né? Essa questão
da remarcação dos papéis, né? O juros aumentou muito, o juros futuros aumentou muito, derrubou o VP, o valor dos CRIs, derrubando o VP, e também teve desvalorização nessas duas posições aqui. E também trago mais um ponto, esse destrave da inflação, querendo ou não, isso é quando a crua fica no VP, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você destrava, esse dinheiro é distribuído e o VP cai também. Então tem vários fatores que derrubaram aí de certa forma. Enfim, ele coloca em relação às operações, eles estão esperando amortizações da operação do Vitacom, com encerramento do empreendimento e repasse bancário, e vai ser positivo e tal, porque aí o fundo consegue pegar o dinheiro de volta e comprar novas operações. Isso é bom, né? A gente vai vendo. Ele coloca, né, com a volta da inflação, o MGCR deve, né, voltar a se beneficiar desse movimento, e aí a ideia é que tenha aí uma ideia de normalização, né? E a gente vai acompanhando para ver qual patamar que vai ficar. Será que chega em R$1? Acho que talvez até consiga chegar perto de R$1. Vamos ver, né? E ele coloca nas posições de fundos imobiliários não tem perspectiva de gerar liquidez nas posições desse CCRF e do BLMC. Eles compraram Equinip e Rayield esperando também que eles voltem para, né, fazer algum tipo de giro, alguma coisa. Consegue ver a carteira de CRIs dele aqui. 14% são fundos imobiliários. Você sabe que eu não gosto de fundo de CRI que compra fundo imobiliário. Pode ser qualquer um, eu não gosto. E aqui, questão, né, 12% CDI. Quem sabe, né, se ele tivesse conseguido aumentar essa parcela em CDI, às vezes ele conseguiria passar melhor por esse momento, né? Enfim, aqui é a taxa considerando a marcação a mercado dos papéis, né? E aqui, né, esse que é legal, que é a taxa equivalente à marcação a mercado em relação ao valor que você está comprando na cota. Se eu não me engano, acho que esse fundo chegou, ele tá bem barato, né? Deixa eu ver aqui, quer ver? Tem tanto tempo que eu não olho a cotação dele. Ó, vamos ver aqui. Enquanto vai carregando, ó, R$79. Então ele tá aqui lá embaixo no Guidance. No Guidance não, na tabelinha de preço de cota. Então, assim, tá pagando nesse valor, né? CDI mais 4,81, um pouquinho mais que isso. E PCA mais 9,23. Cara, tá muito bom, né? Muito bom pensando assim. Claro, amassou muito e tal. O cara que entrou, por exemplo, o VRTA, né? VRTA é uma posição grande que entrou na emissão desse fundo, tá tomando um belo de um fumo, né? E outras pessoas, o grosso da galera que comprou ali perto de 90, R$85, também tá tomando um belo de um fumo, mas paciência, né? Renda variável dessas coisas. Mas assim, nesse preço paga uma taxa legal, tá um retorno implícito bem interessante, não tá ruim não, né? Fora que quando voltar a inflação nos rendimentos, pode ser que ele consiga gerar até um pouquinho mais, porque a gente consegue ver, ó, CRI, 75 cents, fundos imobiliários 10, outros ativos 3. Se a gente imaginar fundo imobiliário que está voltando ainda, né, e botar mais 20%, e para 12, a gente já ganha mais 2 centavinhos, e a carteira de CRIs dele aqui, também sofrendo a deflação, deve melhorar. Eu imagino, assim, palpite, que ele consiga facilmente chegar de resultado, né, algo próximo de uns R$1, um pouco mais, um pouco menos, e aí, tirando as despesas, vai sobrar para o cotista próximo desse valor de 90. Enfim, difícil dar guidance, né? Quem tem que dar guidance é o gestor, mas eu não ficaria nada surpreso dele pagar entre 90 e R$1. Não é absurdo dele pagar isso, não. E aí, o fundo sendo negociado nesse valor de R$79, cara, dá um caldinho bom, né? Se a gente vê aqui, ó, fazendo o cálculo de novo para vocês, 1,26% no mês, 15% ao ano. Isso considerando ele pagando R$1. Se ele voltar a pagar o que pagava lá atrás, né? Tipo 1,25, 1,15, quem sabe, aí fica melhor ainda, né? Aquela coisa, fundo de papel, o melhor momento de comprar é na bacia das almas. Porque aí você corrige todos os problemas, etc. Tudo se resolve comprando barato. Né? Não só fundo de papel, mas tudo. Mas assim, no fundo de tijolo a gente não vê isso com a mesma força que o papel. O papel é indecente, né? Se a gente pensar aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês no relatório, o patrimonial dele é 89, né? Vamos voltar aqui na tabelinha. Cadê ela? 89. 89 dá isso aqui, ó. CDI mais 4,32 e PCA mais 8,29. Comprando 79, você ganha, tipo,
Cara, mais de 1% da marcação a mercado do IPCA. E do CDI também ainda tá chegando próximo disso. Então, tipo, é uma maneira de você anabolizar o fundo, né? Anabolizar o fundo, no seu caso, os seus resultados. Então, interessante, né? Pensando assim. E ele é um fundo que mergulhou e ainda não voltou. Porque os fundos de papel tá aquela coisa, né? Todos eles mergulharam, ficaram lá embaixo, agora estão voltando. Quem sabe aí o MGCR, né? Depois desse mergulho, ele não volta um pouquinho. Dá até para fazer um ganhozinho de capital, quem sabe, né? Enfim, vamos seguindo. Aqui o histórico de taxa, tudo de aquisição, né? Considerando a aquisição. Por que a aquisição é 6,76 e a taxa mercado está 8,24? Por quê? Porque a NTNB subiu muito. Imagina lá atrás, ele comprou um CRI IPCA mais 6,76. Lá atrás ele comprou esse CRI com os juros futuros estava dando, sei lá, IPCA mais 5. Então tinha um spread de 1,76%. Agora, os juros futuros, o Tesouro NTNB 2030, bateu aí quase IPCA mais 6,5. Então comprimiu muito o spread. Vocês lembram que eu sempre falo, né? Deixa eu fazer aqui, quer ver? Ó? O que aconteceu? Deixa eu pegar aqui uma linha. Vamos imaginar que essa primeira linha vermelha aqui, ó, vermelha, como diz o pessoal do interior, seja a NTNB lá atrás, essa linha vertical que eu vou mudar de cor. Deixa eu pegar com uma outra cor. Peraí, onde é que muda a cor dessa bagaça aqui? Essa linha... Não, preta já tem, vou botar uma outra cor. A linha azul seja o spread. Então o que aconteceu? Lá atrás a gente tinha NTNB nesse valor aqui. Aí, vamos considerar que era IPCA mais 5, viu? Só para ter uma ideia, só para ter um exercício aqui. Conforme ela começou a subir e tal, vou desenhar uma alta assim, como se fosse... Ela não sobe dessa forma, né? Vocês sabem que o cara sobe, desce, vira e tal. Mas eu vou fazer dessa forma para a gente conseguir ilustrar para vocês. Então, ela foi subindo durante o ano e tudo mais, sobe, desce, vira e tal. O spread está aqui. O que foi acontecendo? O spread ele foi subindo e foi comendo, foi passando, né? A taxa da carteira continuou a mesma. E o spread foi subindo, até chegar aqui. E aí o que aconteceu? Quando estava aqui, a NTNB subiu tanto que esse prêmio da carteira do fundo já não está mais condizente. Porque imagina, você comprou um fundo, você comprou um CRI, eu comprei o CRI do... Deixa eu pegar um CRI aqui de exemplo dele, só pra gente usar. Comprei o CRI GPA, IPCA mais 5, ó, excelente esse cara, IPCA mais 5. Lá atrás ele tinha um certo spread X para a NTNB. A NTNB foi subindo. E aí, você tem, querendo ou não, o GPA, uma puta empresa e tal, mas o risco do GPA é infinitamente... o risco do governo, do tiro do governo frente o GPA é infinitamente menor. Então, quando o investidor pega, você coloca na frente dele duas opções, GPA de um lado, IPCA mais 5, e NTNB desse lado, IPCA mais 6, o que o cara vai fazer? Compra o tesouro, menor risco possível, compra o tesouro. E aí, esse CRI aqui, para ter atratividade, o que ele faz? Ele vai perdendo valor. Por isso que o VP do fundo vai caindo. Ele vai perdendo valor, até corrigir a um valor implícito, né? Que tá tratando de marcação mercado, que aí ele vai subindo de valor. Então você tem a NTNB aqui, que antes você tinha o GPA aqui, IPCA mais 5, a NTNB, vou botar aqui um valor abaixo, IPCA mais 4. Ela subiu para IPCA mais 6. Ninguém vai querer esse CRI. Aí ele perde valor, ele é marcado para baixo. E aí ele sobe para, sei lá, IPCA mais 8,24, que foi a marcação do mercado. Por isso que acontece isso, e aí o VP do fundo cai junto. Então é isso que acontece. Por isso que eu falo tanto que os fundos têm que reciclar a carteira. Por quê? Porque quando o fundo recicla a carteira, o que ele faz? Deixa eu pegar uma linha, deixa eu botar uma cor aqui... Verde. Vai. O que ele faz? Ele tem a taxa aqui, né? A taxa da carteira dele está aqui, o spread tá aqui, beleza, bonito, tá tudo certo, comprou e tal, o fundo nasceu, tem esse spread aí. Aí o que acontece? Conforme o NTNB vai subindo, o que o fundo, em tese, em teoria, principalmente teórico, deveria fazer? Deveria ir reciclando a carteira, seja crescimento, seja vendendo as operações e tal. Claro que isso é um trabalho de gestão, o gestor tem que perceber, tipo assim, olha, caraca, vai subir, quer saber? Eu tenho esse CRI aqui, vou vender ele, pegar o dinheiro, enfim, é trabalho, é trade, não é fácil, não. A gente fala assim, reciclar a carteira, mas não é fácil, o cara ficar girando. E aí, ele vai subindo, e aí o spread, a taxa média da carteira de aquisição e o spread, em teoria, deveria se manter. E aí o gestor, ou ele recicla a carteira, ou ele pega dinheiro novo. O dinheiro novo é mais fácil, né? Você faz a missão, pega dinheiro novo, e aí se antes você tinha um PLX com esse spread aqui embaixo,
Hoje com a NTNB que ela subiu e sua carteira não conseguiu, você não conseguiu corrigir, né? A carteira você conseguiu girar, não tem problema. Você pega mais, por exemplo, se fundo 100 milhões, você pega mais 50 milhões, compra com o valor atual, né? Considerando, e aí segue a vida. Então é aquela coisa, não é tão fácil. Parece ser fácil, mas não é. Mas eu falo muito disso porque, querendo ou não, a gente está pagando taxa de gestão de administração para isso, né? Então, aquela coisa, tem fundos que conseguem girar mais, tem fundos que conseguem girar menos. O histórico de alocação tá aí, ó, entre CDI e IPCA, praticamente passando em CDI se manteve aí nos mesmos patamares. E que o resultado do mês e tal, a gente já comentou bastante disso, os últimos resultados e a carteira dele. Galera, acho que isso aí, o vídeo já tá ficando um pouco longo, conversamos, explicamos, batemos papo, deixe suas dúvidas se tiver alguma, se inscreve no canal, dá essa moral e vamos acompanhar o MGCR, vamos acompanhar. Está na bacia das almas, tá lá embaixo, ó, tá lá embaixo. Às vezes, vale a pena fazer um ganhozinho de capital e tal. Vocês estão vendo aí as notícias da inflação. Querendo ou não, por mais que o fundo sofreu, a cota caiu muito, o gestor fez aquele destrave da inflação que eu pelo menos, pessoalmente, eu não achei muito legal, porque eu achei, tipo, um movimento muito, de certa forma, muito forte num fundo que não tinha necessidade, né? Enfim, tem meus motivos de eu não achar que não valia a pena fazer isso. Mas assim, o ponto, tanto que eu era cotista desse fundo, pra quem não sabe, né? Acho que eu já comentei com você. Eu era cotista, eu tava tomando fundo, tinha comprado tipo, mais de R$90, um pouquinho mais. Vi isso acontecer, a cota tava 85, comprei um pouquinho, fiz o preço médio. Aí eu vi o gestor falando isso e falei, opa, esse negócio vai pagar bem. Pagou uma de 1,35, a outra cota fez assim, ó. Foi pro meu preço, eu falei, tchau. É aquela coisa, a gente, se reciclagem de carteira e tal, ficar de olho no que eu falo muito tem que fazer, mas nós como investidores também temos que fazer. Nós temos que perceber as distorções. E mesmo assim, se eu fosse continuar nesse fundo, que eu saí dele e não tenho pretensão de voltar, mas mesmo se eu fosse ficar neste fundo, eu teria feito esse movimento. Mesma coisa. Pra quê? Pra comprar agora barato. Porque tava na cara que iria acontecer o que aconteceu. Então assim, às vezes a gente tem que gerenciar a nossa carteira para não ficar tomando fumo, né? Essa questão de, sou buy and hold, só compro, não olho nada, esquece isso aí. É aquela coisa, sou buy and hold, mas eu não sou burro, né? É aquela coisa. Tem minha carteira de fundos imobiliários, mas se eu tô vendo aqui que o meu fundo, que é o MGCR, vou usar ele de exemplo, estou vendo aqui que a cotação dele vai subir, mas depois que essa destrava da inflação e tudo, pode ser que o fundo caia, pode ser que ele não consiga ter essa capacidade de manter esse pagamento, e eu tive essa visão lá atrás, cara, vende, pega o dinheiro, bota numa liquidez diária, tá rendendo bem, tá rendendo a mesma coisa que os fundos, deixa lá numa liquidez diária, aguardando, a hora que se você fez a leitura correta e ele caiu, mergulhou, você vai lá e recompra. Você tinha lá, sei lá, 100 cotas a R$90, R$9.000. Beleza, vendeu. Aí o fundo caiu para 80. E aí, você ganhou mais cotas com o mesmo dinheiro. Então, às vezes, alguns giros táticos faz sentido fazer. E eu comento muito disso lá na área de membros. Lá eu falo bastante leitura e tal, explico, falo pros caras, falo, galera, olha só isso aqui, tá na cara que vai cair. E aí a gente, quem concorda faz, quem não concorda não faz, enfim. Eu dou a direção, né, eu mostro o que vai acontecer. E às vezes também mostro quando eu faço, né? Eu falo, galera, fiz aqui, tô esperando e tal. Enfim. E é isso. Então, fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí, dessa moral. Fui.